Vamos começar? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje a aula é comprida. A gente teve que juntar muito Boa noite. assunto por causa de tudo que aconteceu, site que estava Boa fora do ar, noite. pandemia, enfim. Então, nós juntamos duas aulas. Mesmer e Sintonia eram duas aulas separadas e hoje vai numa só, num pacote só. Mesmer é um assunto mais histórico do que qualquer outra coisa. Ele Olha, é só pede, considerado... por favor, que todo mundo mantenha o microfone desligado, senão vai Por favor, interferência mantenha o no microfone som. desligado para não dar problema na gravação. Mesmer é considerado o pai do estudo do magnetismo, tá? Foi ele que começou a pensar nesse assunto de uma forma científica, de uma forma mais séria, tá? Então, vamos lá. Começar com essa observação de André Luiz, no livro Libertação, Psicografia do Chico. Magnetismo é uma força universal que assume a direção que lhe ditarmos. Então, o que é fundamental aqui? Qualquer magnetismo depende do que você pensa. Então, quando Jesus fala que nós somos co-criadores junto com o Pai, é isso que ele está falando. Toma cuidado com o que você pensa, porque aquilo que você pensa, você está dando um comando ao universo. Ainda bem que, como a gente é pequenininho, o nosso comando ainda é pequeno. Se o nosso comando fosse grande, meu Deus, a gente estaria fazendo grandes estragos. Vamos lá. Um texto do Chico, tudo é magnetismo no campo universal. Esse texto é fantástico, eu achei, a primeira vez que a gente começou a falar em Mesmer, eu achei esse texto mero acaso, vai. A gota d'água obedece aos imperativos da afinidade química, os sóis se harmonizam através da atração dentro das leis cósmicas, Fulton Wesley. Então, tudo que é orgânico, tudo que não é vida animal, né? Que o Chico o espírito está falando aqui, tudo obedece a leis cósmicas, inclusive a gente. A nossa criação foi dentro de leis cósmicas. Nós vimos isso nas aulas anteriores. E mantamos-nos uns aos outros pelos laços do amor ou do ódio, pelo perdão ou pela vingança, algemamos-nos mutuamente. Da mesma forma que você tem uma harmonia perfeita no universo, entre sóis, entre elementos químicos, tudo é harmonizado por Deus. Aqui, a força do nosso pensamento faz com que nos imantemos ou criamos algemas entre nós mesmos. Por amor, nós criamos ímãs bons, mas pela falta de perdão, pelo desejo de vingança, pelos maus sentimentos, nós criamos verdadeiras algemas entre a gente. Em razão disso, imaginar e centralizar energias na direção dos objetivos que nos propomos alcançar. Onde você está? Onde está o seu coração? Não é isso que Jesus fala? Isso aqui é a tradução em termos magnéticos. Você imagina o que você quer, você centraliza o teu pensamento, os teus sentimentos naquilo que você se propõe a alcançar. Quem ama e ajuda acende claridade sublime. Pratica a caridade, né? Não é a base do ensinamento do Cristo? Pratica a claridade. Alice ao bem. Né? Pede que você seja incluído nos exércitos que servem ao Cristo. Quem odeia e perturba arremessa a treva espessa para fora de si. Mas lembrando sempre o que Francisco de Assis nos ensina, né? É dando que se recebe. Então, se você quer receber amor, você lança amor ao universo. Se você lança ódio, se você lança sentimentos ruins vão voltar para você. Nessa cadeia de manifestações da nossa vontade, todos nós magnetizamos pessoas, situações e elementos nas vibrações de nosso propósito atuante, para trazê-los ao nosso círculo pessoal. Então, sou eu que monto o meu círculo pessoal. Cada um de nós tem esse poder. Por onde? Pelo sentimento. Pelo sentimento, pela força do pensamento. Nós criamos campos energéticos em torno de nós, nós criamos energia que aqueles que são semelhantes se atraem. Então, se você bebe, bebe coisa alcoólica, você gera um campo magnético que atrai aqueles que também bebem, encarnados ou não. Se você usa droga, o mesmo raciocínio. Então, quando você faz uso de coisa boa, você atrai aqueles
que também fazem uso dessas coisas boas. Se você faz uso de coisas ainda não boas, você também atrai os seres que fazem uso delas. Será o amanhã segundo idealizamos hoje, tanto quanto hoje é o reflexo de ontem. Então, o que você planta hoje, você vai colher amanhã. E hoje nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos no nosso passado. Não considerando apenas essa encarnação que a gente está, mas considerando todas as outras que nós já tivemos. Que, graças a Deus, nós não temos consciência, senão provavelmente a gente não aguentaria. A mente estende fios vivos em todos os lugares por onde transitam os interesses que lhes dizem respeito. E, através desses fios potentes e milagrosos, apesar de invisíveis, atingimos a concretização dos mais recônditos intentos. Então, cada vez que você estabelece um objetivo, que você pensa uma coisa que você quer fazer, é como se você lançasse um fio energético no universo, onde você vai se ligar àquelas coisas que você quer fazer. Ou aqueles que também têm o mesmo propósito que você. São fios potentes e milagrosos. Porque quanto mais você se alia ao bem, mais espíritos bons se aliam a você. Então, aumenta não o teu poder, aumenta a realização da vontade do Pai. Não que a gente possa fazer grandes coisas, ainda não podemos. Mas esse processo de grupos similares se juntarem, criam forças energéticas fantásticas. Então, imagina nesse tempo que nós estamos de pandemia. Se você tiver medo, você vai se aliar àqueles que têm medo. Agora, se você fala, meu mestre é maior que esse vírus, cara, ninguém te segura. Claro, tenha cuidado, respeite as normas da vigilância sanitária, respeite as orientações médicas, mas medo não. Medo não. Pânico menos ainda. Já pensei que tinha parado de gravar. Não. Vamos lá. Mentalizando, o homem sobe ao céu ou desce ao inferno, porque nós mesmos, segundo as diretrizes ocultas que preferimos, nos elevamos a culminâncias da luz ou nos arremessamos aos despenhadeiros da sombra. Você decide, tá? Você decide que rumo você quer dar à sua vida. E os teus pensamentos são fundamentais nesse rumo que você determina. Guarde, pois, cauteloso a fonte dos seus pensamentos, que a cada mundo se fazem agentes ativos de suas deliberações no bem ou no mal, onde o seu espírito estiver trabalhando. Onde tiver teu coração, é onde você está trabalhando. Então, mantenha-se firme no objetivo bom, no objetivo do Cristo, para que você tenha condição de iluminar o seu pensamento. É muito difícil para nós, ainda em terceira dimensão, e em planeta de provas e expiações, ter um domínio constante do nosso pensamento. O teu pensamento voa a cada instante. Agora, para estar pensando uma coisa boa, daqui a 2 segundos, está num mundo de trevas. Né? Então, essa determinação de educar o teu pensamento tem que ser muito grande e tem que ser constante. Toda criatura emite e recebe aflúvios e ondas de criação, renovação e destruição. Espera aí, deixa eu tirar a telinha daqui da minha frente. Ups. No campo das ideias, porquanto a ideia é a força plástica, exteriorizante e inextinguível da alma eterna, no infinito do espaço e do tempo. A ideia, teu pensamento, junto com o desejo do teu espírito, é a força plástica, é a força que plasma, é a força que cria e que exterioriza a vontade do espírito. Tá? De acordo com os projetos que você apresenta à vida, a vida que é a gloriosa manifestação de Deus, responderá a você com as realizações desejadas. Então, nós temos que rever o nosso projeto de vida todo dia, como dizia Santo Agostinho. Reveja, no final do dia, tudo que você fez. Se o que você fez foi bom ou foi ruim. Se você tem que pedir perdão para alguém. Se o que você fez, você poderia fazer para o teu Pai, para o teu Cristo, para o teu Mestre, para os teus mentores. Então, reveja isso diariamente. É um processo de autoeducação.
Daqui a pouco a gente começa só a pensar no bem, a só fazer coisa boa, a só querer fazer coisa boa, né? Essa é a parte importante. Subir e descer, esperar ou desesperar, lucrar ou perder, melhorar ou piorar, crescer ou reduzir, avançar ou estacionar, resultam na nossa atitude interior. Então, tudo depende da tua atitude interior. Então, você só vai pegar o vírus se você quiser, ou se for necessário para você. Caso contrário, nós vamos passar por essa pandemia tranquilamente, sem problema nenhum. De acordo com os projetos que você apresentar à vida, não, já foi. Vigie o pensamento e a vontade, para que se desenvolvam e marchem dentro dos moldes do ilimitado bem, e jamais se arrependerá, porque o próprio Cristo ensinou de viva voz que o homem possui o seu tesouro onde guarda o coração. Então, se a gente mantiver essa determinação de ficar aliado ao bem, aliado ao objetivo do Cristo, a realização do evangelho dele, todo o resto vem por acréscimo, né? Não tem que fazer nada? Tem que estudar, tem que meditar, tem que melhorar a sua forma de pensar, tem que consertar os seus erros. Então, a gente tem tarefa aí por umas boas encarnações pela frente. Esse texto está no nosso livro, Psicografia do Francisco Cândido Xavier, Espírito Ismael Souto. Aqui, esse fim de semana, eu achei esse texto. A ciência constata, nada é matéria, tudo é vibração. Olha que interessante. Então, é uma repórter, a Simone Carvalho, está na internet esse texto. E ela faz alusão a esse cientista, Greg Braden, que demonstra que os nossos sentimentos alteram a estrutura do nosso DNA e que a matéria é feita de vibrações de energia. Ele descreve as experiências. Então, a ciência já provou, através da física quântica, que somos energia e que estamos todos conectados através de nossa vibração. O interessante é que os espíritos aqui chamam uma atenção. A gente fala física quântica, englobando a mecânica, e que é exatamente o estudo do movimento da partícula, e a outra parte da física. Mas aqui, os espíritos chamam atenção, nós temos que prestar atenção na mecânica quântica, porque é a mecânica quântica que comprova a existência de Deus. A outra parte da física não demonstra. Durante muito tempo, achava-se que a menor partícula de uma célula, o átomo, era feito de matéria. Depois descobriram que, na verdade, a maior parte de um átomo é vácuo. Então, achava-se que o núcleo, que é muito pequeno, seria material. Vácuo que a gente sabe que não existe. Tá? O vácuo está preenchido pelo fluido cósmico universal, emanação do pensamento de Deus. Essa ideia caiu por terra quando, através do uso de microscópios eletrônicos muito potentes, verificou-se que o núcleo de um átomo é apenas energia condensada, não é matéria. Não é matéria sólida, é energia condensada. Olha a equação do Einstein. Energia é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado da luz. Mas se tudo que existe no mundo material é feito de um conjunto de células, e essas são feitas de átomos, e se um átomo de qualquer coisa não é material, então nada é material. Nós somos energia condensada. Tudo é energia condensada. Então, Einstein estava certo. No nível ultramicroscópico, nada é material. Tudo é vibração. Tudo é feito de energia condensada. Vivemos num universo de vibração e nossos corpos são feitos a partir da vibração da energia que emanamos constantemente. Vamos. O que você pensa sobre o seu corpo e a sua saúde? O que você pensa de você mesmo? É isso que vai dizer qual é a sua vibração. O que você pensa determina a vibração dos teus átomos, das suas células, dos teus sistemas, dos teus órgãos. Então, já que a ciência atual consegue provar, através da teoria quântica, que pensamento é energia, que toda energia tem uma vibração e que a vibração cria um mundo material, nossos corpos e todo o restante ao nosso redor foi e continua sendo criado através das nossas mentes coletivas. Bacana, né? Onde está teu pensamento, está o teu tesouro. Então,
Como diz o Soares, né? Cuidado com o que você pensa, né? O que você pensa se torna realidade. Por isso que Jesus dizia que nós somos co-criadores. Então, vamos lá. Uma história pequenininha sobre o magnetismo. Tirando a janelinha da frente. Há muito tempo se observou que certos corpos têm a propriedade de atrair o ferro, e esses corpos foram chamados de ímãs. Essa propriedade dos ímãs foi observada pela primeira vez com o tetróxido de triferro, que tem essa fórmula aqui, numa região da Ásia chamada Magnésia. Por causa desse fato, por causa do nome da cidade, esse minério de ferro é chamado magnetita e os ímãs são também chamados de magnetos. As primeiras experiências com magnetismo referiam-se principalmente ao comportamento dos ímãs permanentes. Quer dizer, no começo se pensa apenas em magnetismo, pensando-se apenas em ímãs. É quase com o Mesmer, no século XVIII, século XIX, vai se começar a pensar em eletromagnetismo. Na China, no século I a.C., observou-se que um ímã suspenso por um fio ou flutuante sobre a água tende a orientar-se na direção norte e sul terrestre. Por quê? Porque a Terra é um ímã. Porque isso a ciência vai descobrir lá na frente. Isso deu origem à bússola, que é simplesmente um ímã permanente em forma de agulha, suspenso no seu centro de gravidade e que pode girar livremente sobre um eixo para indicar a direção geográfica norte e sul. Porque até aí, até a bússola ser inventada, o pessoal que fazia, que navegava pela Terra, se orientava por onde? Pelas estrelas. Né? Não se sabe quando a bússola começou a ser usada pela primeira vez na navegação, mas há referências escritas sobre esse uso que datam do século XII, seja lá pelo ano 1100. Tirando aqui. Aqui é um pequeno histórico de como, no século XIII, né? De como se chegou à conclusão da forma do ímã, com dois polos, os polos iguais se repelem e os polos diferentes se atraem. E aí começa o desenvolvimento do magnetismo. Em 1600, o William Gilbert, da corte da Rainha Elizabeth, descobre a diferença entre o norte geográfico e o sul geográfico, que são medidas feitas pela geografia. Tá? Existe uma medição para a determinação do polo norte e do polo sul. E por que foi chamado polo norte o sul magnético? Porque pelo alinhamento da bússola. Eles alinharam, montaram a bússola sempre ela apontando para o norte. Para o norte o quê? O norte geográfico. Já se sabia que a Terra era redonda e tinha polos. Então, a bússola alinha-se ao eixo magnético da Terra, que é o que vocês estão vendo aqui. Sul magnético. Por que o sul está em cima? Porque o campo magnético da Terra, as ondas saem pelo norte e entram pelo sul. Mas essa conclusão se foi chegar muito lá na frente. Tá? O ângulo entre esses dois, entre o magnético e o geográfico, é chamado de declinação magnética da Terra. E essa declinação magnética, que teoricamente é em torno dos 32 graus, ela se altera com o passar dos anos, por causa do movimento do centro do planeta, mas também há um outro problema. Terremotos, tsunamis, toda essa movimentação que causa danos, que causa grandes impactos no planeta, muda essa inclinação. E hoje se observa o quê? Exatamente uma mudança na inclinação do planeta. Haja vista o tsunami que aconteceu em 26 de 12 de 2004, quando primeiro houve um tremor de terra de 9,1 na escala Richter, a escala Richter hoje vai só até 10, que foi na Indonésia, e que criou todo aquele tsunami horrendo que nós vimos no dia 26 de dezembro, logo depois do Natal, que levou ao desencarne de, se eu não me engano, mais de 200 mil pessoas. Ali, segundo Manuel Filomeno de Miranda, numa psicografia do Divaldo, começa
começa de uma forma mais acentuada a transição planetária. Foi esse tsunami o grande marco da mudança. Tá? Há espíritas que dizem que foi antes. Estou falando Emanuel Filomeno porque o Divaldo já lançou 2 livros em cima da transição planetária. Então, se vocês se interessarem, é bastante legal vocês darem uma olhada nessas coisas. Em frente. Um corpo que normalmente é neutro pode ser imantado. Isso acontece com o ferro. Tá? Para explicar o magnetismo, antigamente admitiam que na constituição de todos os corpos entrasse um número muito grande de pequenos ímãs, mas não é essa a realidade. Admitiam que no corpo neutro esses ímãs tivessem orientações quaisquer e seus polos, assim, neutralizassem seus efeitos. E que quando o corpo fosse colocado em um campo magnético, todos esses ímãs se orientassem, de maneira que não haveria mais neutralização de todos os polos e o corpo se apresentaria imantado. Olha, isso é uma ideia muito antiga, mas se você for pensar, e se a Cláudia puder falar depois do final, os exames de imagem funcionam assim. Se você for fazer uma ultrassonografia, uma ressonância magnética, o que acontece? São ímãs que reordenam algumas partículas do teu corpo, de hidrogênio, por exemplo, para gerar as imagens, mas reordenam magneticamente. Só que não é por causa disso, não. Mas o princípio é esse aqui. A ressonância, a ultrassonografia é pelo som, emissão de ondas sonoras. Então, é só a ressonância? Isso, ressonância. Tá. Vamos. Eu mexo em alguma coisa, eu perco o comando. Hoje a gente sabe que esses ímãs não existem, tá? Que nós sabemos o quê? Que a matéria é formada de átomos. E os átomos giram em torno do núcleo, que a gente já sabe que não é matéria, é energia concentrada. E o elétron, ao girar em torno do núcleo, ele gera um campo eletromagnético. Por isso que hoje não se divide mais o estudo de magnetismo e de eletricidade, são 2 coisas que se estudam juntas, tá? Por causa do movimento do elétron. Mas até chegar lá, a gente apanhou um pouco, tá? Num corpo neutro, essas partículas, os elétrons, né, se neutralizam. Normalmente, o elétron é neutro. Né? Os elétrons se compensam e a matéria normalmente não tem carga, mas em alguns elementos químicos tem, como urânio. Por isso que a gente consegue fazer a energia nuclear. Por isso que a gente enveredou por um campo de uma forma talvez um pouco errada e nós começamos a desenvolver a energia nuclear. Mas vamos em frente. Então, está aqui a fotografia, a gravura de um átomo. Os elétrons enlouquecidamente, para ter uma ideia por que gera luz, né? Nesse girarem constante dos elétrons, alguns elétrons saem da terceira dimensão e vão para outra. Nesse ir e voltar, eles geram fótons, eles geram luz. Tá? Então, à medida que a frequência da gerada do elétron aumenta, ele muda de dimensão. Então, você pode pensar que a Terra está mudando, né? A Terra está mudando de dimensão. Então, os átomos da Terra vão começar a girar mais rapidamente. Por isso que a gente sente o ritmo da Terra mudar, o tempo ir mais depressa. Talvez tenha alguma coisa a ver. Vamos lá. Aqui é um esquema do que a gente acha que é hoje o núcleo da Terra. Então, a gente tem um núcleo interno, um núcleo externo, o inferior, o manto superior e a crosta terrestre. Até onde a gente sabe, essas coisas giram em sentidos opostos, uma em torno das outras, exatamente gerando o quê? Calor e campo magnético. Então, é o movimento dessas camadas internas da Terra que gera o campo magnético da Terra. São elétrons enlouquecidos gerando campo magnético. Só que esse campo magnético, às vezes, é excessivo para o centro da Terra. Então, essa energia tem que sair. Como é que ela sai? Vamos, bonitinho. Aqui, através das placas tectônicas. O movimento da placa tectônica dá vazão àquele excesso de energia gerado no núcleo da Terra. Isso, lógico, tudo sob o comando de espíritos superiores, não é, Léo? Quer dizer, é uma estrutura que a gente descobriu que existe na Terra, mas que não está abandonada sem comando. E mais ainda, a gente tem
o que a gente chama, né, do Anel do Pacífico, que é toda essa rede de vulcões em torno da placa indiana e que vem até aqui a costa oeste americana, com toda essa série de vulcões. Por quê? O Larson fala, os espíritos falaram para ele, né, que vulcão é como se fossem as espinhas da Terra. Então, tem que pôr aquela energia para fora, o vulcão tosse. Então, o vulcão entra em erupção. O que a gente sabe hoje, que existe um vulcão, agora eu preciso achar a localização dele, ele está a 27 quilômetros de Reykjavik. Tá? Então, ele está aqui em cima, no Oceano Atlântico, lá em cima, na placa eurasiana. E ele, há 15 meses, ele entrou em erupção agora em março de 2021. Há 15 meses que ele tossia ou que a região tinha tremor de terra. Nas últimas 3 semanas antes de começar a erupção, foram 50 mil terremotos. Sabe o que é isso? 50 mil terremotos. E ele está em erupção. Há mais 3 ou 4 que ou estão tossindo, o Etna está tossindo faz tempo. Enfim, há vulcões grandes em erupção. Outro dia eu estava aqui no meio do mar Mediterrâneo, nós temos placas tectônicas, há um mega vulcão submarino. A hora que ele resolver entrar em erupção, segura, porque o estrago vai ser bem grande. O famoso Parque Yellowstone do desenho animado, né, na costa oeste americana, também. Ele é um mega vulcão subterrâneo. Toda essa linha vulcânica da placa da costa oeste americana, eles medem a tensão das placas. É muito bacana isso daí. Eles põem GPS de um lado e do outro da placa e ficam medindo a distância entre as placas, nas fendas. Então, eles sabem que o quê? Toda essa placa a oeste dos Estados Unidos, que vai até lá ao Canadá, ela está com uma tensão imensa. Então, a qualquer momento, ela pode entrar em erupção. Ela pode causar, ela pode iniciar a movimentação e o trabalho de todos esses vulcões da costa leste, da costa oeste. Mais ainda, vocês têm que lembrar que a gente conhece as placas grandes, as placas principais. À medida que uma placa começa a trabalhar ou começa a se movimentar de uma forma maior, placas menores se formam e começam a quebrar a bolacha onde nós vivemos, que é a crosta terrestre. É como se você pegasse uma bolacha de água e sal e quebrasse. Não começa a criar um monte de pedacinho? É a mesma coisa. Começa a craquelar a crosta terrestre. Então, mudar toda a configuração do planeta Terra, cara, basta um pensamento de Deus. É a coisa mais simples. Tá? Mas isso tudo tem comando, isso não é ao léu. Os espíritos estão chamando a nossa atenção que nós deveremos passar por alguns cataclismas, tá? Principalmente movimentação de placas. Nós podemos ter terremotos razoáveis, principalmente no hemisfério norte. Então, o que eles nos pedem? Oração. Oração para que toda essa necessidade de renovação da Terra seja amenizada. Que haja o menos problema possível para aqueles que estão encarnados. Então, tá aí. Mais uma coisa que a gente pode fazer antes de dormir, né? Pedir pelo nosso planeta, pedir pelos nossos administradores, pedir pelos orientadores espirituais de todas as nações, para que aplaquem, né, essa falta de amor entre a humanidade, para que nós tenhamos menos necessidade desses grandes cataclismas para diminuir todo o lixo que nós colocamos no planeta Terra. Isso é movimentação de limpeza, gente. Não tem outra explicação. Isso é movimentação de limpeza. Nós estragamos tanto o planeta que agora ele tem que se renovar. As terras são tão inférteis que elas têm que ser renovadas. E senão, em prova, quando passar para a regeneração, não vai ter o que fazer com o planeta. Então, para pensar um pouco, pesquise essa movimentação das placas, pesquisem os vulcões que estão em trabalho. Só para quebrar um pouco, em 86 eu vi o Etna
da ilha vizinha, né? E eu olhava para o Etna, eu falava, eu começava, eu olhava para ele e falava, meu, quietinho, eu estou aqui, tá? Não quero ver você tossir, não. Eu não tossiu, graças a Deus. Porque aquele não é fácil, aquele é bem... Isso aqui é uma rede neural, uma rede de transmissão neuronal, que depois vocês vão ter lá na frente uma aula fantástica com a Cláudia sobre o funcionamento de tudo isso. Só para dizer o quê? Que só no século XVIII é que o Mesmer adquire um certo nome e começa a simplificar e a desenvolver todos os estudos que Paracelso fez. Luigi Galvani deu um choque nas pernas de algumas rãs no século XVIII e descobriu que, com um choque elétrico, a patinha da rã se movimentava. Por quê? Corrente elétrica que mexia com os neurônios. Então, era movimentação eletromagnética, reação, né? E ele conseguiu ver que existia eletromagnetismo no corpo das rãs. Então, tem nos homens também. No meados do século XIX, mais ou menos por 1850, Maxwell estabelece a inter-relação entre eletricidade e magnetismo. E nunca mais essas coisas vão ser estudadas separadamente. Desde então, os cientistas têm buscado um meio prático e confiável para medir o magnetismo gerado pela rede elétrica do sistema nervoso. Não se conseguiu ainda, tá? Aliás, sabe-se muito pouco de magnetismo. É um campo fantástico para estudo, principalmente se você aliar o espiritismo. É um campo fantástico, porque Kardec traz muita informação sobre o magnetismo. Um novo tipo de detector está nascendo nos laboratórios da Dinamarca para medir exatamente esse biomagnetismo, mas ainda está em desenvolvimento. Em frente. Aqui, 3 grandes estudiosos do magnetismo. O primeiro da esquerda é Mesmer, o segundo é Galvani. Galvani é o último. Se eu não me engano, o último... o do meio é Maxwell. Se falar em magnetismo animal, nunca foi visto com bons olhos pelos cientistas, tá? Já no século XVIII, entre 1734 e 1815, Mesmer percorria a Europa fazendo a apresentação de um suposto magnetismo animal. Ele nunca conseguiu convencer a comunidade científica, ele só foi reconhecido depois que ele desencarnou. Maxwell, antes da rã do Galvani e do eletromagnetismo, peraí que eu não consigo ler aqui, sequer havia pensado em teoria para tanto conhecimento. Tá? Então, Maxwell achava que era só magnetismo. Com o Mesmer é que a gente começa a pensar em eletromagnetismo. Agora até baixar onde está meu mouse. Quem é Mesmer, né? E nasce em 23 de maio de 1774 em Isnang, na Áustria, uma aldeia próxima de Constança, filha de um casal, membro... Deixa eu tirar o som dessa coisa aqui, esqueci de tirar, desculpa. Filho de uma grande família católica da Suábia, que hoje pertence à Alemanha. Desencarnou em 5 de março de 1815. Em 1743, ele foi encaminhado ao monastério para estudar. Não para virar padre, mas para estudar. Em 1750, ingressa na universidade na Baviera, onde estuda filosofia por 4 anos e chegou ao doutorado. Leu as obras de Galileu, Descartes, Leibniz, Kepler, Newton e outros. O cara era um gênio. Né? Ele vai estudar desde a medicina até a física de alta geração da época. Então, era a criatura que conseguia apenas aprender tudo. Tudo para ele ainda era pouco. Estudou teologia em 1754, por quê? Porque ele queria estudar filosofia, ele precisava da filosofia, ele precisava do conhecimento religioso para entender as coisas. 5 anos depois, em 1759, ingressa na Universidade de Viena, na Áustria, e dedicou primeiro o estudo das leis. O estudo na época não era como a gente conhece hoje, né? Era tudo mais ou menos integrado. Você tinha um grande curso de filosofia que depois você ia fazendo especializações. Depois é que as ciências foram se desmembrando. Transferiu-se depois para o curso de medicina, que era considerado, na época, o melhor que existia. Exerceu a arte de cura do ponto de vista de Paracelso,
observando as manifestações de saúde e doença e relacionando o equilíbrio orgânico com os fenômenos da natureza, supondo que tais manifestações estavam ligadas às trocas de energias interestelares e terrestres. Então, há uma interação? Há. Mas a manifestação de saúde e doença tem muito mais a ver com o que você pensa do que com a manifestação das estrelas, né? De novo, perdi meu mouse. Foi a aprendiz de Maximilian Hell, astrônomo do Observatório Real da Áustria e professor da Universidade de Viena. Casou-se em 1768 com Maria Anna von Bosch, viúva 10 anos mais velha que ele, que tinha um filho que deixava ele enlouquecido. Há um filme, Mesmer, no site tem o link para ele, a Cláudia depois pode mostrar para vocês. O filme é muito bom, é feito com bastante cuidado. O casal mudou-se para a mansão dela em Landstrasse, onde promovia saraus musicais, do quais participavam personalidades como Mozart, Gluck e Haydn. Ele era amigo da família Mozart, né? Mozart aqui era uma criança de 5, 6 anos, estava começando, era a criança prodígio da época. E Mozart depois vai descrever Mesmer como sendo um homem culto e jovial, sempre disposto a receber seus amigos e conhecidos. E, incrível que pareça, a primeira paciente de Mesmer, quando ele vai começar a testar o seu conhecimento em magnetismo, é exatamente uma amiga da família Mozart. Tirando as minhas coisinhas daqui. Nessa casa foi onde ele experimentou a sua técnica e onde... Sai daí, criatura! E onde ele internou os pacientes mais graves, como a organista Maria Teresa Paradis, que é a amiga de Mozart, e o conde Pellegrini. Tratou casos de cegueira, paralisias súbitas, hemiplegias, apoplexias, cólicas e convulsões. Agora, o interessante, ele não cobrava, tá? Porque ele tinha dinheiro para viver, a mulher dele também era rica, então ele não precisava ganhar dinheiro. Então ele fazia tudo por amor à arte. Só que começou a virar uma busca enlouquecida atrás dele. E a mulher dele ficava doida da vida, porque eram verdadeiras filas na porta da mansão dela, esperando para ser atendido por ele. Era mal dia, amanhecia, já tinha uma fila na porta para o Mesmer atender. Bom, ele postulou a teoria que o universo era preenchido por um fluido invisível de natureza magnética que emanaria das estrelas e influenciaria os fenômenos físicos dos organismos vivos. Ele só errou a fonte. Não emana das estrelas, emana do Pai. Tal fluido também teria como fonte os ímãs, magnetismo mineral, e os seres vivos, magnetismo animal. Ao contrário, esse fluido cósmico, ele vai interagir com todos os corpos e vai fazer parte de todos os seres, né? Não é o contrário. Mesmer aplicava passes magnéticos ao longo do corpo do paciente, que é o que vocês estão vendo na gravura, sem tocá-lo, enquanto explicava que isso alteraria o fluxo de energia e que a pessoa ficaria magnetizada. Ele estava simplesmente doando da sua energia para a pessoa. Em tempo variável, às vezes superior a 1 hora, poderiam aparecer os efeitos. Então, aqui dependia, lógico, muito do quê? De quem estava assistindo o Mesmer espiritualmente e da energia que ele estava conseguindo ceder ao paciente naquele instante. E também da situação do paciente. Não necessariamente que com um simples passe você consegue curar uma pessoa. Isso nós sabemos hoje. Mas não isso no ano que o Mesmer está trabalhando, que é século XVIII. 100 anos antes de Kardec. Sua fama se espalhou na mesma velocidade que as críticas. E ele começou a ser acusado de charlatanismo. Tanto que ele, de tanto que as pessoas começam a perturbar e a persegui-lo, que ele se muda para Paris em 1778. Depois de 5 tentativas para conseguir exame oficial, né, pela Academia Real da época da Inglaterra de Ciências, do seu método de curar, ele publica em 1779 a dissertação sobre a descoberta do magnetismo animal, na qual afirma que essa é uma ciência com princípios e regras, embora ainda pouco conhecida. Mudando.
A teoria magnética era explicada a partir de um princípio comum de atração universal da matéria. E ele defendia essa hipótese dizendo existir uma influência mútua entre os corpos celestes, a Terra e os corpos animados. Isso Galileu Galilei vai falar para Kardec quando ele escreve a Gênese. Para poder atender mais pacientes, Mesmer projetou e construiu um aparelho que consistia numa tina cheia de limalha de ferro, da qual saíam bastões de vidro. Mesmer magnetizava a limalha de ferro com o movimento de suas mãos. Ele transferia o seu magnetismo, a sua energia, para a limalha de ferro. E ele achava que, com isso, ele aumentava a capacidade do ímã, mais ainda, que dava um poder curativo ao ímã. E para que mais pessoas pudessem usar essa limalha, ele colocava esses bastões de vidro e as pessoas seguravam nessas pontas para dizer que estavam recebendo a influência magnética. Os pacientes se sentavam em torno do tararatá. Acreditava-se que estariam saturando o organismo de magnetismo e que isso seria benéfico. Entre os métodos inicialmente adotados, Mesmer aplicava diretamente ímãs sobre regiões enfermas, friccionava, colocava ímãs em bolsinhas de couro para que os pacientes a usassem no pescoço. Magnetizava água, taças, espelhos, vestidos, instrumentos musicais e outros objetos de fricção. Hoje a gente sabe, a orientação dos espíritos, não se coloca campo magnético em contato com o corpo humano. Por isso que o doutor Adolfo briga com a gente quando a gente está com o celular encostado no corpo. Uma vez eu estava com o meu celular, isso faz muito tempo, logo quando eu cheguei assim, eu estava com o celular desligado no bolso traseiro da calça jeans. O doutor Adolfo simplesmente deu um berro, olhou para a minha cara. Você já tem conhecimento necessário e suficiente para saber que você não pode ficar com esse aparelho aí. O doutor está desligado. Não interessa. Tira esse negócio daí. Então, eu tive que quase que jogar longe o celular. Por quê? Porque mesmo desligado... Com aquele jeito suave dele, né? Oi? Com aquele jeito suave dele. Não, ele ficou bravo. Realmente, ali ele ficou irritado. Porque, tipo assim, eu já te ensinei, você não aprendeu por quê, né? Mas aí tem que dar bronca mesmo. É o jeito suave dele. Então, mas com razão, não posso tirar a razão dele, né? Você já aprendeu a lição, mas não põe em prática, então tem que levar bronca. Bom... Professor alemão não é fácil, Sônia. Professor alemão não é fácil. Mas eu gosto dele, não falo mal dele, não. Eu gosto dele. Eu não estou falando mal dele, eu estou falando da justiça. Deixa ele. O Mesmer tentou achar uma maneira de acumular energia. Hoje a gente sabe que a espiritualidade faz isso. Porque a gente não trabalha sozinho, principalmente em sessão mediúnica. Você não trabalha sozinho, você nunca está sozinho. Então, na hora que você está dando um passe, você tem equipes espirituais que estão ali. Então, a energia que é gerada no passe, que vem da espiritualidade, que você doa como passista, toda essa energia é acumulada pela espiritualidade. É trabalhada e usada da melhor maneira possível. A gente ainda não sabe fazer isso. Mesmo porque a gente não domina ainda nem pensamento, imagina se a gente dominasse isso, que maluquice ia ser. Então, ele fazia essas tinas com essa ideia de ter um gerador de energia, de ter um lugar onde ele acumulasse aquela energia que não fosse utilizada. O universo faz isso, os espíritos fazem isso. E a energia que não é utilizada num local, se houver em outra parte do universo, onde ela é necessária, ela é levada pela espiritualidade. Então, não existe isso. Está faltando energia. Não falta. Não falta. Tá? Ainda bem que não depende da gente para ter energia, né? Porque senão é um horror. Um dos momentos importantes da vida do Mesmer foi na década de 80, quando o povo francês tomou-se daquele que Zweig denomina mesmeromania. As descrições dos biógrafos nos sugerem um misto de magnetização e misticismo. Cria-se o termo mesmerização. Hoje, se você ouvir os filmes americanos que falam em algum tipo de magnetismo, eles falam em mesmerização. Não existe quase que o termo magnetismo ou magnetização no inglês americano. Existe o mesmerismo. Por quê? Porque ficou a história do Mesmer, né? Valeu a história do Mesmer. Aqui. Mesmer montou 3 grandes cubas do seu pequeno hospital. Nesse ambiente tocava-se piano ou harmônio, que é o avô do piano. E Mesmer entrava na sala usando uma longa bata de seda lilás e carregando consigo um bastonete de ferro, com o qual tocava as áreas afetadas dos pacientes. Ajuda o magnetismo? Sim, ajuda. Mas o que vale muito mais nessas horas não é o magnetismo mineral. O que vale é
É a intenção. É o sentimento que você coloca na hora que você dá o passe. Ah, mas eu não sei o que a pessoa tem. Não importa, você não precisa saber. Quem precisa saber é a espiritualidade. Você é o que menos precisa saber das coisas. Enquanto caminhava pela câmara, era frequente o surgimento de convulsionários, principalmente no meio dos pacientes que se tratavam na Cuba. É curioso destacar que os pacientes sob ação do magnetizador eram chamados médiums, e o fato se deve à sua condição de meio de atuação do magnetismo animal. Olha que interessante. Foi feita uma comissão científica para analisar essa metodologia do Mesmer e aprovar ou não como um método científico de cura. E quem fez parte? Lavoisier, Bailey, Gici, que eu não conheço, Guillotin e Benjamin Franklin. Quem fez isso foi o Rei Luís. E olha o que eles falam. Não. Uns se mostram tranquilos, quietos e como elevados. Outros tossem, cospem, eu estava lá. Experimentam imensas dores, calor em todo o corpo e têm acesso de suor. Outros são presas de convulsões extraordinárias em número, duração e força. Quando se manifestam em um deles, se transmite em seguida aos outros. Então, é lógico, existia muito processo de um copiar o efeito do outro, existia quase que uma hipnose, né? Um via o efeito no um, copiava. Isso você vê no centro, quando você vê os trabalhos de cura, né? Mas é mais força do pensamento de cada um do que qualquer outra coisa. Não que ele estivesse errado, ele não estava. Ele só não sabia a teoria como ela realmente é. A comissão assistiu a essas sessões se prolongarem por mais de 3 horas e observou a expulsão pela boca de uma espécie de água turva e viscosa, era ectoplasma, devido à violência dos esforços. Observam-se nesses carros, às vezes, algumas gotas de sangue. O que eles viram foi emissão de ectoplasma, que é normal você ter nessas sessões. Tais convulsões se caracterizam por irreprimíveis e repentinos movimentos dos membros de todo o corpo, contrações na garganta, tremores na região abdominal e na do estômago, perturbações e fixidez do olhar, gritos agudos, eructações, choros e acessos selvagens de riso. Então, você tinha uma série de fenômenos anímicos, né? Era bem isso. Eram fenômenos das almas, dos espíritos que estavam ali encarnados. Seguem-se longos e prolongados estados de cansaço e abatimento, languidez e prostração. O menor ruído inesperado, sobressalto em extremo, e se tem observado que a mudança do tom e compasso nas melodias que se interpretam ao piano influi nos espíritos. Por quê? Porque a frequência da música influi no ambiente. Por que a gente usa Jesus, a Alegria dos Homens, e a Ave Maria, principalmente a de Gounod? Porque é orientação dos espíritos. Essas músicas transformam o magnetismo do ambiente. Por isso que muitas vezes eles mandam que a gente tenha reproduzindo em casa, mesmo que seja de forma inaudível, essas músicas. Para quê? Para melhorar o ambiente, o magnetismo da tua casa, né? Para ter uma sintonia melhor. Nada mais estranho do que o espetáculo dessas convulsões, e quem não as viu não pode imaginá-las. Não pode também ninguém deixar de se surpreender ao ver, de uma parte, a calma perfeita de uma série de pacientes e, de outra, a excitação dos restantes. Os diversos incidentes que se produzem, a simpatia que reina entre eles. Vêm-se enfermos que sorriem reciprocamente e conversam com grande delicadeza e afabilidade, o que abranda seus espasmos. Com sua força magnética, Mesmer conserva-os subjugados e, se acham no estado aparente de prostração, seu olhar e sua voz os reanimam num instante. Então, o que eles estavam querendo aqui? Mostrar que o que ele fazia era charlatanismo. Mas isso não vai durar muito, não. Em 1792, Mesmer é obrigado também a deixar Paris. Por quê? Porque ele começou a ser classificado como charlatão. E ele vai para uma pequena cidade suíça e vive lá por 20 anos. Em 1812, já com 78 anos, a Academia de Ciências de Berlim convida-o para prestar esclarecimentos, pois pretendia investigar a fundo o magnetismo. Era tarde, ele se recusa a ir. A academia encarrega o professor Wolfer de entrevistá-lo. O depoimento desse professor é fantástico, é muito lindo o depoimento dele, olha o que ele fala sobre o Mesmer. Encontrei-o dedicando-se ao hospital por ele mesmo escolhido. Acrescente-se a isso um tesouro de conhecimentos reais em todos os ramos da ciência, tais como dificilmente acumula um sábio, uma bondade imensa de coração
que se revela em todo o seu ser, em suas palavras e ações, e uma força maravilhosa de sugestão sobre os enfermos. Quer dizer, era o magnetismo dele, né? Era a força do pensamento dele de renovar a esperança do outro, doente, porque a melhor forma que você tem de proporcionar a cura, o que é? É levantar o ânimo do doente. Então, ele fazia isso com a própria presença dele. Sua formação intelectual foi ampla, possuiu títulos acadêmicos em teologia, filosofia, direito e medicina. Prosseguiu estudando geologia, física, química, matemática, filosofia abstrata e música. No início de 1814, regressa a Isnang, sua terra natal, onde ele vai permanecer até seus últimos dias e falecer em 5 de março de 1815. Agora vamos ver um pouquinho a teoria do Mesmer. Eu e as janelinhas que se formam aqui no meu computador. A pesquisa de Mesmer foi influenciada pelo trabalho do padre jesuíta Hell, astrônomo real em Viena, e que produzia curas pela imposição de magnetos sobre o corpo dos pacientes. Pelo trabalho do padre Jean-Joseph Gassner, que efetuava a imposição das mãos e tocava os doentes com um grande crucifixo de metal, expulsando os demônios e restabelecendo a saúde em muitos casos. Então, aqui a gente observa o quê? Que começa a se juntar a religiosidade com um estudo que era puramente físico, que hoje a gente entende que é puramente físico, lógico que tem a parcela da espiritualidade, sim, mas 90% da coisa é física, depende da sua fé. Depende da força do pensamento do paciente, e não simplesmente da imposição de um crucifixo, né? Que é exatamente o instrumento para a gente lembrar do pior crime que a gente cometeu. Tá? Mesmer começou aplicando o ímã sobre os pacientes, a gente viu, mais tarde chegou à conclusão que eles eram totalmente desnecessários. Afirmava que o magnetismo animal, que o magnetismo que você gera, que emanava das suas mãos, poderia levar a resultados melhores. As teses do magnetismo animal foram fundamentadas por uma sólida teoria, baseada em fenômenos naturais, exaustivamente experimentados por mais de 15 anos antes de serem anunciados. Mais uma observação, Kardec vai estudar Mesmer. Tá? Não sei dizer se antes ou depois que ele começa a codificação, mas ele estuda Mesmer por vários anos. Na tese publicada em 1779, Memória sobre a Descoberta do Magnetismo Animal, afirma que esta é uma ciência com princípios e regras, embora ainda pouco conhecida. Desde então, compreendia que o fluido magnético animal, a eletricidade, o magnetismo mineral e até a luz eram diferentes manifestações do fluido universal. Perfeito. A doutrina espírita confirma essa hipótese. Na questão 427 do Livro dos Espíritos, primeira edição, 18 de abril de 1857, quer dizer, quase 100 anos depois, 80 anos depois, Allan Kardec questionou os espíritos. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? E eles respondem, fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Quer dizer, Mesmer estava certo. Ele só não entendeu a origem, mas também já era pedir muito para a cabeça dele naquela época. Na mesma tese, Mesmer enumera seus experimentos e acrescenta a ele 27 proposições, e nós vamos ver rapidamente essas proposições. Ele declarava que só a experiência vai dissipar as nuvens e lançar luz sobre esta importante verdade, que a natureza oferece meios universais de cura e preservação do homem. E isso também está escrito no Livro dos Espíritos. As 6 primeiras proposições estabelecem a existência e atividade cíclica do magnetismo animal. Existe uma influência mútua entre os corpos celestes, a Terra e os corpos animados. Sim. Lembra que a gente já falou para vocês na primeira aula, quando nós tentamos brincar de guerra nuclear, os administradores do sistema solar chamaram Jesus e falaram, escuta, se explodir uma bomba nuclear, vai desequilibrar o sistema solar. Acabou a brincadeira. Então, dependendo do que nós fazemos aqui, das explosões que nós fazemos aqui, nós desequilibramos o universo. Cada pensamento, a onda do teu pensamento vai ao universo afora. As ondas de rádio vão ao universo afora. Enquanto elas conseguirem vibrar, enquanto ela tiver duração, elas vão. Então, você está modificando o universo. Imagina se a gente começa a fazer isso com bomba. E aqui só o exemplo da influência da Lua sobre as marés.
sobre os ciclos, principalmente os ciclos menstruais femininos, sobre a gravidez, né? Os índios sempre falavam, né? Dependendo da mudança da lua, nasceriam mais crianças ou menos crianças, e hoje isso a própria medicina fala. Vamos à próxima. Minhas barrinhas. Um fluido universalmente expandido e contínuo, de modo a não sofrer nenhum vazio. Olha só, ele já falava, não tem vácuo. Cuja sutileza não permite nenhuma comparação e que, por sua natureza, é suscetível de receber, propagar e comunicar todas as impressões do movimento. É o meio dessa influência. O fluido cósmico universal, emanação de Deus. Então, tudo aquilo que acontece no universo afora, da mesma forma que o que a gente faz influencia esse fluido cósmico e vai o universo afora, o que acontece no universo também vem para nós. Claro que isso tem um tempo para chegar. Mas quando nós falamos em pensamento, é maior que a velocidade da luz. Essa ação recíproca está submetida a leis mecânicas desconhecidas até o presente. Nós ainda não conhecemos a maior parte delas. Resultam dessa ação efeitos alternativos que podem ser considerados como um fluxo e refluxo. É o movimento da vida. É o fluxo e o refluxo da movimentação das energias. E isso é a vida. Esse fluxo e refluxo é mais ou menos geral, mais ou menos particular, mais ou menos composto, de acordo com a natureza das causas que eu determino. Ou seja, você tem um fluxo e refluxo energético desde que você pensa no átomo até quando você pensa no universo, na Via Láctea, no sistema solar. Tudo isso, tudo onde tiver campo eletromagnético, você tem um fluxo e refluxo de energia. E todos esses fluxos e refluxos estão harmônicos. Os desarmônicos somos nós, gente. Porque o universo é uma harmonia só. É por essa operação, a mais universal dentre aquelas que a natureza nos oferece, que as relações da atividade se exercem entre os corpos celestes, a Terra e suas partes constitutivas, que a gente está começando a sentir o caminho. Na hora que ele fala também que não existe vazio, né? Que tudo está preenchido com alguma coisa. A física chegou a essa conclusão agora. Né? Mesmer está falando isso desde o século XVIII. Kardec desde o século XIX. As 4 proposições seguintes explicam a relação do magnetismo animal com a matéria e fazem uma analogia com o magneto. Vamos lá. Minhas barrinhas aqui. As propriedades da matéria e do corpo organizado dependem dessa operação. A organização da matéria, de tudo que você pensar, dos nossos corpos, dos corpos celestes, dependem desse fluxo e refluxo energético. O corpo animal suporta os efeitos alternados desse agente e se insinuando na substância dos nervos que ele os afeta imediatamente. Manifestam-se particularmente no corpo humano propriedades análogas àquela do ímã, distinguindo-se polos igualmente diversos e opostos, que podem ser comunicados, mudados, destruídos e reforçados. O fenômeno da inclinação também pode ser observado. E aqui, o teu pensamento pode influenciar. Lembra que a gente viu naquela reportagem do cientista americano? Que o teu pensamento muda o teu DNA. Você está mudando o magnetismo, né? Você chega a mudar a estrutura celular. Mas você está mudando o magnetismo. A propriedade do corpo animal, que o torna suscetível à influência dos corpos celestes e da ação recíproca daqueles que o cercam, manifestada por sua analogia com o ímã, levou a nominá-lo magnetismo animal. Então, o magnetismo que existe em nós. Por quê? Porque nós somos feitos de matéria. Nossa matéria é feita de células, de átomos que vibram, que geram campos magnéticos, que geram campos eletromagnéticos. Você pode direcionar. A ação e a virtude do magnetismo animal, assim caracterizadas, podem ser comunicadas a outros corpos, animados e inanimados. Uns e outros são, no entanto, mais ou menos suscetíveis. Aqui é uma fotografia que eu roubei de uma apresentação do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que a Cláudia e eu fizemos um curso com ele uma vez, e é o exato instante em que o esperma rompe a parede para entrar no óvulo e fecundar o óvulo. O espermatozoide. O que eu falei? Esperma. Ai, desculpa, espermatozoide, perdão. A cabeça vai mais rápido do que a fala. Então, o que acontece? Sempre a gente aprendeu o quê? O mais forte venceu a batalha da natação, foi lá e fecundou. Não é nada disso.
Isso aqui tudo é altamente planejado. Peguem o segundo livro do André Luiz, após Nosso Lar, se não me engano, é Missionários da Luz. Ele vai descrever com detalhe como é feita a fecundação, como ela é preparada, como é escolhido o espermatozoide. O espermatozoide e o óvulo são atraídos magneticamente pela necessidade que o espírito tem para a sua encarnação. Qual o corpo que ele precisa ter, qual a forma, baixo, alto, loiro, amarelo, vermelho, sei lá. Então, tudo isso é estudado minuciosamente pela espiritualidade, junto com o espírito reencarnante. E a espiritualidade, por magnetismo, provoca a aproximação do espermatozoide correto ao óvulo correto. Não existe sorte, não existe acaso, não existe nada disso. Existe planejamento. Mesmo nós, hein? Imagina, então, Jesus, né? A hora que foi fecundado o óvulo de Maria para que começasse a formação do corpo de Jesus, né? Que espermatozoide fez isso, né? Mas isso a gente conversa depois. Vamos em frente. Senão a Sônia vai viajar, que legal. Aí essas barrinhas me atrapalham. 12ª afirmação. Esta ação e essa virtude podem ser reforçadas e propagadas para esses mesmos corpos. Você pode transferir essa energia, era o que Jesus fazia, né, com a imposição de mãos. Depois de 3 proposições sobre a comunicabilidade do magnetismo animal, Mesmer compara a sua atividade à da luz, som e eletricidade. Não, desculpa. Sua ação, magnetismo animal, tem lugar a uma distância afastada, sem o auxílio de qualquer corpo intermediário. Quando a gente se reúne para orar por alguém, para pedir pela cura de alguém à distância, o trabalho de cura à distância que nós fazemos assim, o que é isso? É magnetismo à distância. Então, é atemporal a ação do magnetismo. Não depende de distância, não depende de lugar, não depende de nada. Depende de amor, boa vontade e aplicar a tua energia naquilo. Com sentimento, com fé. Ela é aumentada e refletida por vidros, como é a luz. Aumentada e refletida por vidros, honestamente, até hoje eu não consegui visualizar alguma explicação. Agora, que ela pode ser aumentada, sim, com o trabalho da espiritualidade. Né? Agora, se eu posso usar vidro para isso, sem o auxílio da espiritualidade, eu acho que eu não posso usar nada. É comunicada e propagada e aumentada pelo som. A força do pensamento é muito maior que a força da palavra. Claro que se a gente colocar música condizível, se a gente ler textos, Evangelho, a gente lê Livro dos Espíritos, a gente lê passagens de Chico, enfim, se você lê textos doutrinários, você aumenta a vibração do ambiente e você pode aumentar o nível da energia que está sendo propagada. Ela pode ser acumulada, concentrada e transportada, graças aos espíritos. Aqui, essa fotografia que vocês estão vendo, ai, fugiu o nome dele, o outro médium do Dr. Adolfo. Edson Queiroz. Esse é o Edson? É o Edson Queiroz. Esse é o Edson. Que seria de você se não fosse eu, Sônia? Vamos lá, né? Vamos nessa, né? Minha cola de plantão. Então, esse é o Dr. Edson Queiroz, que às vezes o Laércio incorpora também hoje, ele já desencarnou, fazendo... Eu pensei que era o Arigó. Fazendo cirurgia com o Dr. Adolfo. Décima oitava. Eu tenho dito que os corpos animados não são igualmente suscetíveis. É mesmo possível, se bem que muito raro, que tenham uma propriedade tão oposta e que sua simples presença destrua todos os efeitos desse magnetismo em outros corpos. Claro, quando você tem ódio, inveja, né? É o tal do seca-pimenteira que entra na tua casa, a plantinha morre. A pessoa que entra na tua casa tem tanta inveja que o teu cachorro depois tem um chilique. Né? Tudo depende da energia que você está emanando. Se a energia é boa, o efeito é um. Se a energia é ruim, pode destruir o magnetismo de outros corpos. São os processos obsessivos. Mesma coisa. É tudo funcionamento de magnetismo. Essa virtude oposta penetra todos os corpos. Ela pode ser igualmente comunicada, propagada, acumulada, concentrada e transportada, refletida pelos espelhos e propagada pelo som.
o que constitui não somente uma privação, mas uma virtude oposta positiva, uma virtude negativa. Nada mais é o voodoo, né? Que quando as pessoas fazem bonequinho da coitada da pessoa e querem fazer mal para a pessoa e atinge a pessoa à distância. A pessoa fica doente, às vezes, com isso. O que é isso? Magnetismo mal utilizado. Força, pegar o teu magnetismo, a tua energia e usar da forma errada. Você sempre vai ter o livre-arbítrio de usar bem ou usar mal aquilo que você tem. Não opte pelo pior, né? Mas as tuas mãos podem emanar luz, podem emanar amor, podem emanar cura. É isso que o mestre espera da gente, né? Depois de tudo que ele faz por nós. Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar pelo bem. Ele sugere, Mesmer sugere, que existe uma força positiva oposta que poucos corpos contêm e que tem características similares ao magnetismo animal. Nós todos temos os dois polos, o positivo e o negativo, depende da intenção e da energia que você coloca neles. Então, ele explica a diferença entre magnetismo animal e mineral e mostra a relação entre eles. 20. O ímã, seja natural ou seja artificial, é assim como os outros corpos, suscetível do magnetismo animal e mesmo da virtude oposta, sem que, nem em um nem em outro caso, sua ação sobre o ferro e a agulha sofra alguma alteração, o que prova que o princípio do magnetismo animal difere essencialmente daquele do mineral. O que ele está querendo dizer aqui? Que o magnetismo que a gente pode gerar como um ser vivo, bom ou ruim, pode não alterar o magnetismo mineral de um ímã. Você tem que ter muita força para alterar. Há pessoas que têm essa capacidade? Há, tá? Mas é muito difícil. Por quê? Porque é uma força física, você tem que ter um domínio muito grande de elementais para você fazer isso. Não é impossível. Aqui, um exemplo de Jesus, né? 3 manifestações de Jesus, onde ele comanda os elementais e domina o magnetismo da onde ele está. A pesca, onde ele estava cochilando no barco, dizem os evangelistas, que ele cochilava, eles foram acordar Jesus, tipo, acorda mais que nós vamos morrer, né? Homens de pouca fé, né? E ele domina os elementais e acalma o lago de Genezaré. Quando ele caminha sobre as águas e convida Pedro para andar junto com ele, Pedro, no primeiro momento, ele acredita, se harmoniza com o magnetismo de Jesus, começa a andar em cima da água. Quando ele encara e vê o que ele está fazendo, opa, mas não dá. Ele pega e afunda. Por quê? Homem de pouca fé. E a hora que Jesus levanta Lázaro, ele refaz os campos magnéticos de Lázaro, de todas as células. Lázaro não estava morto, né? Lázaro estava num estado cataléptico, não havia instrumentação na época para se determinar que o coração dele ainda batia. Ele não estava morto, ele estava vivo, mas em níveis de funcionamento do organismo muito baixos, que a instrumentação da época não permitia que fosse detectado. Então, todo mundo achou que ele estava morto e resolveu enterrar Lázaro, até que a irmã de Lázaro foi buscá-lo, dizendo que seu amigo morreu. E Jesus vai, e Jesus sentia que Lázaro não estava bem. Jesus sabia que Lázaro não estava bem. E ele vai bastante preocupado a atender Lázaro. Sônia, você me ouve? Ouço. Você falou agora há pouco, em 2 páginas atrás, a respeito do quanto era importante a gente cuidar do magnetismo. Sim. E uma das coisas que nós espíritas temos que lembrar sempre é marcar uma data para que os espíritos da casa venham até a nossa casa e façam uma limpeza e praticar o evangelho no lar. Que é a forma mais sadia, mais pura, né, da gente fazer essa limpeza da nossa casa, né? Perfeito, obrigada. Pelo menos uma vez por semana, né? Exatamente. E se manter em oração sempre que possível, né? Se manter conectado aos bons espíritos, para que a harmonia da nossa casa seja mantida. Porque é daqui que nós vamos conseguir gerar, inclusive para aqueles que nós amamos, que às vezes não compartilham das mesmas crenças que a gente pode gerar o remédio para eles, né? Obrigada, Paiva. 21. Esse sistema de fluxo, refluxo, de magnetismo animal, magnetismo mineral, fornecerá novos esclarecimentos sobre a natureza do fogo e da luz, bem como sobre a teoria da atração, do fluxo e do refluxo,
do ímã e da eletricidade. E aqui um grande exemplo, né, com a evolução da física, nós conseguimos visualizar outros comprimentos de onda que nós não enxergamos, mas sabemos hoje que existe, né? O ultravioleta, o raio-x, os raios gamas, o infravermelho, as ondas de rádio, né? Que a gente não vê, mas sabe que existe, né? As ondas que o Sol emite para nós, né? O campo magnético da Terra, o escudo que nós temos de proteção. E tudo isso numa harmonia perfeita. Isso tudo comandado por seres espetaculares a serviço do Cristo, seres de luz, que mandam essas energias para a gente e pela organização do nosso planeta, pelos irmãos que vivem conosco, desencarnados no nosso planeta, tudo isso é filtrado e nós recebemos exatamente aquilo que nós precisamos. De uma maneira, de uma forma harmônica e inteligente e fantástica. 22. Opa, janelinha. Será revelado que o ímã e a eletricidade artificial têm, em relação às doenças, propriedades comuns a vários outros agentes que a natureza nos oferece, e que, se resultarem alguns efeitos úteis da administração deles, serão devidos ao magnetismo animal. Quer dizer, o magnetismo mineral sozinho consegue fazer alguma coisa? Consegue. Né? Coisas ainda que nós desconhecemos, mas o magnetismo no reino mineral não existe a troco de nada, deve ajudar, inclusive, no equilíbrio do planeta. Mas os grandes exemplos que Jesus nos dá são exatamente do seu magnetismo animal. Né? A moça que sangrava e que só tocou as vestes dele se curou. Quer dizer, ele entrou em contato com o campo magnético de Jesus e se curou. E Jesus, quem é que me tocou? Né? Ele sente que ele perdeu, que ele transferiu uma carga energética para alguém, ele quer saber o que está acontecendo. Quando ele curava com a imposição das mãos, que era interessante, Jesus saía todas as tardes, não só para pregar, ele fazia reuniões públicas, ele atendia as pessoas, ele curava as pessoas e ensinava. Isso para ele era todo dia. Então tinha sessão de cura com ele todo dia. E hoje, né, quando os espíritos nos orientam, principalmente as pessoas que procuram o centro e procuram orientação dos mentores da casa, quando vão fazer alguma cirurgia, os mentores pedem, olha, 20 minutos antes da cirurgia, faça uma oração e peça a Jesus que eu possa auxiliar o médico de vocês. E é exatamente isso que vocês estão vendo na figura, na gravura. Às vezes o próprio Cristo, se nós tivermos merecimento. Peraí, baixando. Reconhecer-se-á pelos fatos, após as regras práticas que estabelecerei, que esse princípio pode curar imediatamente as doenças dos nervos e indiretamente as demais. Porque tinha muita gente nervosa na época, né? 24. Que apenas com sua ajuda o médico é esclarecido sobre o uso dos medicamentos, que sua ação é aperfeiçoada e que ele provoca e direciona as crises salutares de maneira a se tornar o seu dirigente. Quer dizer, é o que está faltando um pouco hoje ainda na medicina, mas graças a Deus já está evoluindo bastante. A homeopatia é uma grande prova disso. Agora a ozonoterapia também. 25. Comunicando o meu método, demonstrarei por uma nova teoria das doenças a utilidade universal do princípio que lhes proponho. Quer dizer, ele tenta mudar o foco da análise da doença. Ele não analisa apenas os efeitos da doença, ele quer ir nas causas da doença. Para ir nas causas, ele precisa do magnetismo. Com esse conhecimento, o médico julgará com segurança a origem, a natureza e o progresso das doenças, mesmo das mais complicadas. Ele impedirá seu desenvolvimento e levará sua cura, jamais expondo o doente a efeitos perigosos ou a incômodos seguidos, qualquer que seja a sua idade, temperamento e sexo. As mulheres, mesmo no estado de gravidez e quando do parto, usufruirão da mesma vantagem. Ups. Essa doutrina, enfim, colocará o médico em condições de bem julgar o grau de saúde de cada indivíduo e de preservá-lo das doenças, às quais poderá estar exposto. A arte de curar atingirá, assim, a derradeira perfeição. Perfeito. Mesmer é perfeito nas suas colocações. Aqui é um texto de Mesmer que está publicado na Revista Espírita. E vocês vão... É fácil de achar? Deixa eu tirar... Eu estou me vendo aqui. E ele fala sobre a vontade, exatamente, a vontade, aonde você dirige a sua vontade,
para direcionar o fluido animal, o fluido espiritual, todo o teu magnetismo. Dê uma lida depois. Tem muita coisa sobre isso. Vamos à última parte da aula, que é bastante rapidinho. Sintonia e vibração. Entendendo agora tudo que a gente viu, magnetismo, eletromagnetismo, força do pensamento, tudo é energia, o átomo, nós somos energia condensada, né? Vamos ver o que é sintonia e vibração. Fiz as minhas figurinhas aqui, pronto. Sintonia e vibração. Vibração é o movimento de um ponto oscilando em torno de um ponto de referência. Ou seja, oscilação é o ponto de partida dessa bolinha preta até o outro extremo. Tá? A amplitude do movimento é indicada em milímetros ou polegadas. O número de vezes que ocorre o movimento completo em determinado tempo é chamado de frequência, em geral, medida em hertz. Nada existe de imóvel, vivemos entre ondas, oscilações, sendo a própria vida um permanente pulsar. Por quê? Porque os teus elétrons estão pulsando, né? A vibração decorrente de uma emissão de qualquer natureza chamamos de onda. Existem ondas elétricas, sonoras, caloríficas, mentais e tantas outras. Deixa eu tirar minha fotografia daqui, que eu não aguento mais olhar para mim. A amplitude, isto é, a força da onda, é medida pela distância maior ou menor de subida e descida numa linha média. É, em outras palavras, o tamanho da oscilação. Aqui a primeira figurinha, um diapasão, é aquilo que você usa para afinar os instrumentos musicais. Ela emite a vibração da nota Lá3, que é o Lá central do piano, que é por onde hoje você afina toda a orquestra. E é exatamente essa, a amplitude, a distância entre o ponto máximo e o ponto mínimo aqui de vibração. E aqui a frequência, você vai medir a frequência. Tá? E aqui de um motor de combustão. Isso você pode fazer para qualquer coisa. Hoje a física te permite fazer isso. E aqui algumas figurinhas interessantes, né? Como a gente via no desenho animado quando era criança, né? De um lado, você pode estar sempre ouvindo o teu anjo guardião te mandando emissões de ondas boas, as ondas. Mas quando você não está bem sintonizado, quando você não faz suas orações, quando você não faz seu evangelho, o que você dá vazão? Para que seres menos evoluídos possam interferir em você. E por onde vem essa interferência? Por uma glândula que está no centro do cérebro, chamada pineal, que vocês vão ver depois numa aula com a Cláudia. Então, quer você esteja no trabalho, no lar ou no lazer, busque sempre a orientação do seu mentor. Então, tenha vibrações boas, para que ele possa entrar em contato com você. Porque você é um instrumento tanto de seres bons, como de seres menos evoluídos do que você, que podem te atrapalhar. E sempre tendo em conta o quê? Que todos eles estão emitindo ondas como a gente conhece aqui. São essas ondas eletromagnéticas. É isso que você capta, mesmo sem você saber. E esses são os comprimentos de ondas que nós reconhecemos até hoje. Pode haver outras? Pode. Mas o que a gente sabe até hoje é isso. Na física, o comprimento da onda é a distância entre valores repetidos num padrão de onda. Então, o comprimento da onda é aqui, ó. Distância de um menor até outro menor, ou de um maior até outro maior. Né? Esse é o comprimento da onda. Então, aqui eu tenho um comprimento. No primeiro da esquerda, eu tenho um comprimento de onda pequeno. No segundo no segundo ao lado dele, o comprimento de onda é maior. Tá vendo? Porque a distância entre os dois picos, ou as duas partes baixas da onda, é maior. Aqui embaixo, a gente vê a frequência. Frequência maior